Fala, povo bonito, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo aqui a nossa reunião online. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira em Downtown Miami. E esse é o nosso serviço online. Nós estamos muito contentes de você estar aqui participando com a gente nesse momento. Hoje é Dia das Mães, portanto eu quero começar dando uma mensagem especial de Feliz Dia das Mães para todas vocês que estão nos assistindo. É uma das maiores bênçãos do mundo, eu acho que é a possibilidade da maternidade, de ser mãe. Graças a vocês, o mundo continua, né? Eu acho que a mulher é o maior exemplo de pessoa frutífera da humanidade, né? A maioria das mulheres, como dizer, a maioria das mulheres, não quero usar a palavra sofrem, mas eu quero dizer que elas muitas vezes têm uma rotina de 2 ou 3, como se fossem 2 ou 3 jornadas de trabalho, não é verdade? Né? Ainda a gente vive num momento do mundo em que é esperado que a mulher consiga ser profissional, consiga ser mãe, consiga ser dona de casa, né? E muitas das vezes não são valorizadas como deveriam. E nesse dia especial, né, vai aqui minha mensagem, meu coração, minha oração, meu apreço a todas as mães, né? Inclusive não somente as mães biológicas, mas as mães adotivas, as mães de criação, né? Com também uma menção especial àquelas que sonham com a maternidade, mas por razões de saúde não conseguem ou não podem ser. Então, é um dia de muita alegria para todos, mas também um dia um pouco triste para muitas, assim que meu coração vai para todos vocês, meus cumprimentos e minha oração de que vocês tenham um dia especial, abençoado e feliz, tá certo? Assim que, outra vez, feliz Dia das Mães para vocês. Mamãe, obrigado, um beijo grande daqui para você. Bem, hoje nós vamos continuar nossa série de mensagens, Nisso Cremos, né, sobre o Credo Apostólico, nossas reflexões sobre as principais verdades doutrinárias, né, do Credo Apostólico, que é um credo que nós dizemos que é um credo ecumênico, porque é a base de fé de toda igreja cristã, não importa a denominação, não importa se vem da Igreja Católica Romana, ou as igrejas protestantes, as neopentecostais. Quando você tira todas as doutrinas específicas de cada denominação, de cada tradição, o que fica é o credo apostólico, tá certo? É a base da nossa fé, é o resumo da nossa fé. E a gente tem refletido sobre isso, e a gente tem refletido na forma como o credo se impõe, né? Que é uma maneira muito interessante, que ele primeiro comunica a natureza das coisas e depois, num segundo momento, a função das coisas, né? Então ele coloca primeiro a natureza de Deus, Deus Pai, e depois comenta o que Deus faz, né? Deus é Criador, Deus é Todo-Poderoso, né? Depois fala de Deus Filho, quem ele é? Ele é Filho de Deus, é a natureza dele, é ser Deus, Filho de Deus, mesma substância, um com o Pai, né? E o que ele fez, o que ele faz? Ele foi morto nas mãos, sob ordens de Pôncio Pilatos, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, né? E quem é o Espírito Santo? Nós falamos disso na semana passada. E hoje nós continuamos com a parte que fala de nós, porque tem um momento do credo que diz: eu creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos, né? Então hoje esse é o tema nosso, né? A Santa Igreja Católica não devemos confundir com a Igreja Católica Romana. Católica tem o significado de universal, ou seja, a Igreja universal. É uma forma de comunicar a abrangência do leque, né? Por quê? Porque antes era o povo judeu, limitado ao povo judeu. Deus havia se revelado somente ao povo judeu.
e através do povo judeu se comunicava com o mundo. Através de Jesus Cristo, esse leque abriu para o mundo inteiro. Por isso somos uma igreja universal. E somos santa porque Cristo foi santo. E nós somos fundados nele, baseados nele. E a gente vai falar disso na mensagem de hoje. Eu não quero mais alongar muito essa introdução. Eu quero simplesmente te convidar a preparar seu coração, sua mente, para adorar a Deus nessa manhã, para refletir, né? E para realmente deixar que o Espírito Santo toque nas nossas cabeças e nos nossos corações, para nos mudar. Tá? Não adianta nada ficar assistindo pregações e achar palavras interessantes no seu dia a dia e continuar fazendo bobagem no dia seguinte ou no mesmo dia. Tá certo? A gente tem que estar aberto à mudança. Se a gente não está aberto à mudança, nós não entendemos o que Cristo é e quem nós somos e qual é a nossa relação com Deus. Tá certo? Então, vamos nesse momento fazer uma curta oração, preparar nosso coração e mente para adorar a Deus nessa manhã. Vamos orar comigo. Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, confessando nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas necessidades e declarando a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós confiamos no Teu amor, confiamos na Tua direção, confiamos na Tua presença, Senhor. Confiamos que as mudanças às quais Tu nos guias e nos sugeres são importantes e muitas das vezes nós temos dificuldade de mudar e por isso nós clamamos, Espírito Santo, vem, habita em nós e nos transforma, nos guia, nos ajuda a mudar. Revela-nos o que nós devemos fazer na nossa parte e o que nós devemos esperar de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tem um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falha.
Vamos lá, pessoal. A meditação de hoje está em Hebreus, capítulo 10. E a gente vai começar no versículo 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Qual a esperança que professamos? É Jesus Cristo. Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ou seja, consideremos, não é só, realmente fulano falou aquilo, não. Consideremos é considerar no sentido também de consultar, de fazer parte, de deixar que um influencie a vida do outro, né? Porque a nossa fé não é uma fé individual, é uma fé individual e coletiva. Não adianta nada a gente achar que só o que Deus coloca no meu coração é o que importa. A gente tem que consultar os nossos irmãos e irmãs da fé. Senão nós não cresceremos na fé. Nós seremos mini-deuses, porque nós teremos as nossas verdades e o resto que seja resto. Portanto, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa é a palavra do Senhor para a gente hoje. Quero fazer primeiro uma menção aqui contextual importante, antes da gente dar prosseguimento. Obviamente, quando o texto aqui está colocando não deixemos de nos reunir, eles não estavam debaixo de uma pandemia, primeiro ponto. E eles não tinham a tecnologia que nós temos, que é essa tecnologia do serviço online, da rádio, da TV e de tudo mais, certo? Eu lembro que em 2004 foi quando eu me formei em comunicação e a minha monografia foi sobre o uso dos meios de comunicação pelas igrejas cristãs no Brasil. E eu falei da área de publicações, falei de rádio, falei de TV, falei de cinema. Ou seja, há muitos anos, há décadas, nós ansiamos de ter a possibilidade de usar esses meios. E na época a internet era Orkut, não tinha nada, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada. Nós ansiamos pela possibilidade de entrar na mídia, né? De ter os meios, o acesso para divulgar o Evangelho, né? E isso a gente alcançou. E tem sido muito interessante há muito tempo. A gente tem as mídias sociais, tem sido ferramentas importantes de propagar o Evangelho, né? E curiosamente, por conta de uma pandemia, nós fomos obrigados a usar esses meios, né? Eu mesmo tive que aprender um monte de coisa aqui para poder produzir, ainda que sejam simples os vídeos que eu produzo. Meu Deus, produzo. Nunca falei esse verbo. Produzo. Ainda que sejam simples os vídeos que eu produzo, eu tive que aprender, eu tive que correr atrás, porque é uma nova linguagem, é um novo meio. E a gente sempre ansiou e sempre celebrou essa possibilidade, né? Sempre foi uma vitória. E agora muitas igrejas, curiosamente, no momento que nós devemos investir nessa área e evitar o contato por conta do vírus, as igrejas estão se revoltando no Brasil. Aqui não, nos Estados Unidos não. Nós, graças a Deus, nossa igreja não é muito grande, então nós estamos todos vacinados, já nos reunimos, então isso não é um problema para nós. Eu falo mais para quem está no Brasil, porque para mim isso é uma incoerência, né? Que é o momento de nós protegermos uns aos outros, nós devemos evitar realmente o contato, o culto presencial. Então, de repente, as igrejas começaram uma campanha contra a necessidade de fechar as igrejas. E isso tem gerado a expansão da pandemia, infelizmente, né?
Então, quando o texto fala assim, não deixemos de nos reunirmos como igreja, queridos, hoje nós não precisamos estar debaixo de um templo, debaixo do mesmo lugar para sermos igreja, tá? É isso que eu queria comentar aqui nessa parte. Só um lembrete, tá certo? Bem, eu quero começar a mensagem de hoje com uma lembrança. Quando eu estava no 3º ano, nós tivemos uma situação interessante na minha escola, porque foi, acho que, o primeiro ano que voltou a questão da dependência, ou seja, a pessoa que não conseguia ser aprovada em todas as matérias, ou seja, era reprovada por uma ou outra matéria, ela conseguia avançar de ano, mas não, foi o contrário, desculpa aqui, falei besteira. O que aconteceu com a minha escola foi que no 3º ano nós tínhamos um grupo de pessoas que vinha de outra turma e um grupo de pessoas que repetiram de ano, né? Então, gerou uma confusão, porque eram grupos muito diferentes. A minha turma esteve junto basicamente desde a 4ª série até o final, 80% da turma. Então, de repente, chegou aquele grupo de novas pessoas, né? E, obviamente, ainda mais adolescentes, 16, 17 anos, chegou um momento de conflitos, né? Tava tendo muito conflito, porque tinha a galera muito focada em passar no vestibular e a galera que não estava muito interessada. Então, a diretoria fez uma dinâmica um dia, levou a gente para um dia especial, para tratar essas coisas, para unir o grupo. Fizemos várias dinâmicas de grupo. E uma dinâmica que me marcou muito foi a seguinte: nós nos reunimos em grupos de 3 pessoas, e é tipo paredão, né? Por exemplo, eu estava aqui, as outras 2 pessoas falavam 3 qualidades e 3 defeitos da minha personalidade, da minha pessoa. E eu aprendi coisas sobre mim ali que eu nunca tinha imaginado, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que dá opinião sobre tudo. Isso aí faz parte. Eu sou assim, faz parte da minha personalidade. E eu acho isso uma qualidade, sempre achei. O que eu não sabia, que eu descobri naquele dia, é que ao defender a minha ideia, eu parecia que eu queria impor a minha ideia. O que não é verdade. Eu tenho as minhas ideias, tenho as minhas convicções, e quando eu as exponho, eu quero que as pessoas entendam, né? E muitas das vezes, obviamente, eu acho que eu tenho boas ideias, assim como você acha que você tem boas ideias e você continua com as suas opiniões. Ou seja, aquilo ali foi o primeiro start que me deu a clareza de que eu preciso aprender não só a expor as minhas ideias, mas ouvir e entender que, por mais que a minha ideia pareça perfeita, a outra pessoa não tem obrigação nenhuma de concordar comigo, tá certo? Então isso para mim foi uma mudança muito importante na minha jornada de crescimento como pessoa, né? E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, porque todos nós temos uma ideia de como a política deve andar. Nós todos temos uma ideia de como uma família deve se formar, ou se sustentar, ou funcionar. Todos nós temos opiniões de como uma igreja deve ser. Todos nós temos opiniões de como o nosso time de futebol deve ser gerido, em quem investir, que jogador comprar, que jogador vender, jogar mais no ataque, mais no contra-ataque. Todos nós temos opiniões sobre tudo, né? Se nós não tivermos opiniões sobre as coisas, nós não conseguimos viver a vida, porque nós não vamos conseguir nos posicionar diante de nada. Verdade ou mentira? É simples. Então, se eu vou numa loja e recebo o troco errado, eu tenho sempre a possibilidade de ou ficar com dinheiro ou de devolver. Por quê? Porque o dinheiro não é meu. Então a minha opinião é que eu tenho que devolver. Então eu devolvo, né?
A minha opinião, toda vez que eu vou comer na rua, que eu vou num restaurante, que eu tenho aqui nos Estados Unidos, a gorjeta não é aleatória que diz, é voluntária, né? Você diz quanto você quer dar de gorjeta. Normalmente as pessoas dão no mínimo 15%. Eu não como na rua sem dar gorjeta. Acabou. É minha opinião que aquelas pessoas que trabalham ali têm uma rotina pesada e uma maneira de eu agradecer ao esforço que ela tem de me servir é dando uma gorjeta. E pronto, eu vou dar a gorjeta. Eu não dou gorjeta porque o serviço foi bom ou ruim. Eu dou uma gorjeta porque, graças a ela, eu estou ali com a minha família, sendo servido, sem ter que lavar a louça depois, sem ter que cozinhar, sem nada. Então, a minha gratidão é manifestada através da minha gorjeta. Especialmente se eu comer no domingo. Se eu comer no domingo, é 20 a 25% de gorjeta que eu dou. Acabou. É uma opinião pessoal. É uma atitude pessoal. É como eu faço. Não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa, né? Apesar de eu ter opiniões e achar que é bom se você fizer a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, cada pessoa tem opinião sobre tudo, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que comprou uma roupa aqui numa loja, no brechó, e achou no bolso do brechó, de uma calça jeans, a etiqueta da loja onde foi comprada. A pessoa teve a cara de pau de ir na loja original e devolver a calça e pegar o dinheiro. Porque aqui nos Estados Unidos você pode fazer isso. Você compra, a calça não deu, não gostou, ficou ruim, né? Você volta para a loja, devolve o produto e recebe o dinheiro. A pessoa fez isso, né? Pegar de volta 12, 15 dólares. Então, assim, eu acho errado, eu jamais faria e não indico que façam. Mas há quem acha que assim que deve ser. O ponto é, todos nós temos ideias sobre o que as coisas são e como devem ser. Então, por exemplo, ideias comuns, eu anotei aqui, ideias comuns sobre igreja. E de vez em quando eu pergunto isso para as pessoas na igreja e eu recebo resposta, então eu coloquei aqui. Então, muitas pessoas acham que a igreja é um lugar onde você recebe uma mensagem para passar bem a semana, para renovar sua mente, né, para você enfrentar melhor as dificuldades do dia a dia. Outros acham que é um lugar bom para você, que você vai porque você quer rever os seus amigos, né? Você tem a comunhão das pessoas que você gosta, né? E é naquele lugar exclusivamente que você encontra certas pessoas. Outras pessoas pensam que é um lugar que nós devemos ir para investir na nossa espiritualidade, porque nós estamos desequilibrados emocionalmente, tal, e precisamos cuidar do nosso espírito. Ou seja, uma coisa muito focada na minha jornada pessoal com Deus. Outros realmente já vão com intenção de encontrar com Deus, de realmente buscar a Deus, e não somente um benefício pessoal, mas se entregar a Deus. É uma postura um pouco diferente, né? E outros vão também ver como uma instituição social, acham que a igreja tem que ser... qual a importância da igreja? Você pergunta... Qual a importância da igreja? A pessoa fala, não, a igreja tem que ser um lugar que ajuda as pessoas, né? Então tem que atender as necessidades dos pobres, ou tem que ajudar o governo a controlar a violência. Outros vão achar que a igreja é um lugar onde você reúne militantes para fazer política, né? Muito comum isso no Brasil de hoje em dia. E por aí vai, né? E eu tenho que dizer hoje para vocês que a igreja, como diz o credo, a igreja é santa, é universal, e não somente isso, é o lugar onde se dá a comunhão dos santos, não só através da igreja, né? A comunhão dos santos pode se dar na praia, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, disse Jesus. Então, a comunhão dos santos hoje não se limita à igreja. A gente tem essa tendência a apontar a igreja física como lugar como lugar central, o único lugar onde Deus se manifesta, muito por conta da tradição da Igreja Católica Romana, né?
que por séculos pregou que não há salvação que não seja através da Igreja Católica Romana. Tá? E isso, na verdade, me parece muito com a ideia que tinham os israelitas, que era o povo escolhido. Somente através do judaísmo haveria a possibilidade de nos conectarmos com Deus. Né? E hoje nós cremos diferente disso. Como eu já falei, a igreja é universal. Cristo rompeu o véu. Quando você lê sobre a ressurreição, você vê que o véu que separava no templo o Santíssimo Lugar do resto do templo, o Santíssimo Lugar é onde está a presença de Deus representada na arca, né? Jesus rompeu essa barreira, determinando espiritualmente que não há mais necessidade de intermediários entre Deus e o homem, porque até então havia necessidade do sacerdócio fazer essa intermediação, levar as preces, levar as necessidades do povo de Deus para Deus. Jesus é o sumo sacerdote, como nos diz o livro, a Epístola de Hebreus, aos Hebreus. E, portanto, ele rompe com essa estrutura institucional em que você precisava procurar alguém para pedir perdão, ou para rogar a Deus por sua vida, ou para intermediar o seu relacionamento com Deus. Jesus rompeu com isso. Ele é o único intermediário que nós precisamos. É o único intermediário real, né? E através da obra do Espírito Santo, como nós falamos na semana passada, esse meio de campo, essa conexão, esse relacionamento com Deus é construído, né? Então, eu quero rapidamente pontuar a importância de duas palavrinhas. Nós falamos, eu creio na Igreja Santa, na Santa Igreja Católica. Santa, por que santa? Porque Cristo é santo. Né? Nós precisamos entender que nós todos, ao sermos redimidos, ao recebermos a salvação através de Jesus Cristo, através da nossa fé, nós somos santificados, nós somos justificados e santificados, nós somos declarados santos. Não pelas nossas qualidades, mas pelos méritos de Cristo, porque Ele é santo e porque Ele conquistou esse lugar, como nós já vimos nas últimas semanas, nós somos declarados santos. E não é apenas um aspecto de sermos declarados santos, é uma declaração e convite ao mesmo tempo, porque nós somos declarados santos por Deus como maneira de nos convidar a sermos a materialização dessa santidade. Tá? Ou seja, é importante que, como discípulos e discípulas de Cristo, nós entendamos que Deus nos chama a uma vida de santificação para que essa materialização da santidade de Deus se manifeste, né? Então, assim, é importante a gente entender o que é a igreja. A natureza da igreja é essa. Nós somos uma obra divina, nós somos instituídas por Cristo. A Bíblia nos diz que chama a igreja de a esposa de Cristo, né? A comunidade dos redimidos. A igreja é a continuação do ministério de Jesus. E não há como continuar o ministério de Jesus sem santidade, sem santificação, sem purificação e sem transformação. Então nós somos declarados santos, mas não simplesmente porque quando nós falamos nós somos santos porque Cristo é santo, não é uma desculpa para que nós não busquemos santidade. Compreende o que eu estou querendo dizer? Deus está nos convidando a uma vida de santidade. E quando nossa igreja, quando nós não manifestamos essa santidade, quando nós manifestamos outras coisas, nós estamos corrompendo a igreja. Nós estamos corroendo a igreja. Nós estamos desmantelando a santidade da igreja. Então, quando uma igreja faz como sua agenda principal, por exemplo,
o uso de um medicamento para tratar uma pandemia como sua principal agenda, quando a igreja faz a posse de armas uma das suas agendas, quando a igreja faz a defesa de um governo, seja qual for o governo, uma das suas agendas, e aqui vai um cutuque real, quando a igreja faz o golpe militar uma de suas agendas, o que você acha? A igreja está corrompendo a sua condição de igreja santa. Porque essas não são agendas redentoras. Essas não são agendas restauradoras. Essas não são agendas de Deus. Não são agendas que têm nada, absolutamente nada a ver com salvação. E nós somos declarados e chamados a manifestar a santidade de Cristo, né? Não só santa, a igreja é universal, é católica. Porque hoje, como diz a Bíblia, não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu ou gentio, somos todos filhos e filhas de Cristo. A obra de Cristo é universal, é para todos e todas, não importa cor, idade, religião, nacionalidade, etnia, não importa nada. Cristo chama a todos e Cristo quer salvar a todos. Cristo não tem escolhidos. Ponto. Pensou o contrário? Desculpa, aqui não é o seu lugar. Você não entendeu ainda quem é Deus. E desculpa por falar isso, porque a verdade aqui é o seu lugar, porque nós estamos mostrando para vocês, através da palavra de Deus, constantemente quem é Deus, o que Ele é, o que Ele quer. Esse é o nosso objetivo. Meu objetivo não é fazer você ficar felizinho para a sua semana ser legal, não. Eu quero que você aprenda quem você é, quem Deus é e como vocês podem se relacionar. Esse é o meu papel. Tá certo? Então, para terminar rapidamente, eu só quero colocar uma listinha aqui. Primeira coisa, o que a igreja não é. A gente precisa ter muito claro isso. Tá? A igreja não é intermediária entre Deus e a humanidade. Como eu falei, o véu foi rasgado. Só existe Jesus como o intermediário. Acabou. A função da igreja não é ser intermediária entre uma pessoa e Deus. Nosso papel é discipular as pessoas para que elas possam desenvolver o seu relacionamento direto com Deus. A igreja também não é dona de Deus. Nós seguimos o que Deus nos deixou como revelação, mas Deus continua se revelando. Deus continua se revelando e Ele se revela a cada um de nós na maneira que nós precisamos, né? Por isso que a igreja tem reforma e tem discussões e tem mudanças e tem criado, porque nós todos estamos constantemente em transformação, em aprendizado e aprendendo, trocando ideias sobre quem é Deus. Então você vai ter a igreja metodista que entende a graça de Deus de uma maneira, você vai ter a igreja batista que entende de outra, né? Que entende o batismo de maneira bem diferente, porque se você for conversar com metodista, são mundos totalmente diferentes, né? Obviamente a igreja metodista não tem jamais como defender a predestinação, que Deus escolhe uns para salvação e outros não. Isso não é concebível no nosso entendimento da natureza de Deus. Então existem diferenças, né? E a gente dialoga o porquê sim, porquê não, e assim seguimos, tá certo? Então a igreja não é dona de Deus, não é um meio de salvação, e aqui eu discordo dos meus colegas católicos, né? A igreja é o lugar onde a graça de Deus se manifesta, onde Deus se revela, mas não é necessária, não é fundamental para que uma pessoa encontre com Deus, né? Você pode estar na fila do supermercado conversando com uma pessoa e essa pessoa receber uma mensagem sua e entregar sua vida para Jesus ali naquele momento, certo? Mas onde você recebe o ensinamento, a graça,
o discipulado é na igreja. No templo, não. A igreja pode ser uma casa. A igreja pode ser uma caverna, né? Um dos maiores movimentos de crescimento da igreja hoje é na China, começou na década de 40, que chama Back to Jerusalem, de volta para Jerusalém, e é feita na clandestinidade, porque por conta do regime comunista é proibido, então eles se reúnem em cavernas, se reúnem em casas, tem estratégia de fuga, tem um monte de coisa. O modelo de igreja varia. O templo, igreja não é templo, igreja não é prédio, igreja é presença de Deus nas nossas vidas, é manifestação de Deus nas nossas vidas, né? Então, igreja não é um prédio, não é um espaço. E a igreja não tem exclusividade sobre a revelação de Deus. Eita! Deus se revelou, por isso a Bíblia é tão importante. Deus se revelou de várias maneiras, a ponto de compilarem esse documento que nós chamamos de Bíblia. Mas Deus continua se revelando de várias maneiras. De várias maneiras. Muitas das vezes, Deus usa pessoas que não o conhecem para manifestar a sua graça, a sua presença. Eu tenho um amigo, já citei isso, indiano, que era hinduísta, ferrenho, sacerdote, e um dia fez uma oração: se existe algum Deus vivo, por favor, se revele a mim. E ele teve uma revelação, porque jamais o evangelho chegaria para esse cara através da Bíblia. Então ele primeiro teve uma experiência espiritual para depois conhecer a Bíblia, para depois conhecer a igreja. Então a igreja não tem exclusividade na manifestação sobre a revelação de Deus. Deus se revela de várias maneiras e do jeito que Ele quer. Certo? Então nós somos o quê? O que é a igreja? A igreja é o corpo chamado por Deus para continuar a missão de Cristo, para revelar a Deus, revelar o plano de salvação para a humanidade. A igreja é submissa a Deus. A gente tem que lembrar isso. Nós somos submissos a Deus e que necessitamos e por isso buscamos constante transformação. A igreja é um meio de graça, né? Deus se manifesta ali. Obviamente, se você tem toda a semana um grupo se reunindo num lugar buscando a Deus, o que vai acontecer? Deus vai se manifestar ali. Significa que só ali? Não. Quero que você entenda isso. A igreja é um corpo, como nós lemos aqui, e é por isso que a Epístola aos Hebreus fala: continuem, não desistam, busquem, se reúnam, continuem se reunindo, não deixem de se reunir como é costume de alguns. Ou seja, ele estava falando ali de um grupo que estava brigando a igreja, estava dividindo, o pessoal fugindo da igreja. Não, continua se reunindo. Hoje em dia, eu diria, continua se reunindo, ainda que seja online somente, por um tempo, ainda que seja só em grupo caseiro, ainda que seja no parque, ainda que seja onde você consiga. Não desista de buscar a Deus com pessoas redimidas e da mesma fé. Não, você não precisa caminhar sozinho ou sozinha na fé. E o que Deus é? O que a igreja é, perdão? A igreja é a principal maneira pela qual Deus se revela ao mundo. Como eu já falei, né? Onde é mais provável que Deus se manifeste? No lugar onde as pessoas se reúnem regularmente buscando a Deus ou aleatoriamente? Obviamente, no lugar onde Deus se reúne, as pessoas se reúnem em torno do nome da presença de Deus constantemente, é onde Deus vai se manifestar mais. E porque nós nos dedicamos a isso, nós somos a principal maneira pela qual Deus se revela ao mundo. E é por isso que eu critico com tanta veemência e força, com risco de alguns de vocês deixarem de assistir e nunca mais quererem falar comigo. Eu critico muito quando nas igrejas nós colocamos agendas políticas, identitárias ou ideológicas e, principalmente essas coisas nefastas, como arma, golpe militar, essas coisas. Isso não existe. Isso estamos deixando de ser a revelação de Deus quando nós falamos essas coisas, quando nós defendemos essas coisas. Não, quando falamos não, porque quando nós denunciamos e nos opomos, nós estamos nos levantando contra a injustiça, portanto defendendo o opressor, portanto defendendo o necessitado,
portanto, defendendo a redenção, a reconciliação. Essa é a nossa agenda. A agenda da igreja é reconciliação. Não é ataque, não é divisão, e não é um contra o outro. É reconciliação. É restauração. Por isso que eu uso tanto essas palavras. E é isso. Você é chamado para ser igreja. Não estar na igreja, não estar num prédio. Para ser a manifestação santa, universal da presença de Deus. Você e eu, obviamente. Porque nós somos a igreja. O prédio não é a igreja. Tá certo? Quero oferecer essa mensagem longa, importante, para vocês hoje, em nome de Jesus. Até a próxima.